Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus. Aleluia. Estamos a louvar ao nosso Deus. Estamos a bendizer o nosso Senhor, o Deus da glória. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. O nosso Senhor é bom e merece honra e glória. Aleluia. O nosso Senhor merece ser louvado e exaltado, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Homem de Deus. Ok. Glórias a Deus. 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 Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Criador de todas as coisas. Obrigado, Mestre. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor de receber a honra e a glória. Maravilhoso é o Senhor de ser exaltado, de ser bendito em cima de todas as coisas. Nós te glorificamos, Pai. Nós te rendemos honra e glória. Nós te bendizemos, ó Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós te louvamos, Jesus. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus da glória. Te louvamos, maravilhoso. Te louvamos, ó Criador. Te louvamos, Pai da glória. Te rendemos honra e glória. Dizemos obrigado a Ti. Totondio Masia. Tondio Mokonzi. Topambolio Mobateli Malam. Topambolio Mosunki Malam. Tu exaltei o Mosungi Alola. Tu exaltei o Mosungi Akokama. Tike Tenzamble. Kombone Bakopambolama. Kombone Bakosanjolama. Bolamuno Eleki Likolo ya Nyoso Nzambe. Oh, Zala élevé, Seigneur. Zala glorifié, Masia. Zala glorifié, Yesu. Yesu Masia. Oh, Bambolama Jésus. Bambolama Masia. Netola Yahweh. Soit le Komo Kakembo. Soit Masandoli Zamba Bilaka. Nana Kosala Lokola Yo Masia. Nana Kozongisa Lokola Yo Mokelina Nyoso. Likolo Pena Senzambe. Lokola Yo Asalite. Lokola Onamurite. Oh meu Deus, seja bendito, Senhor. Seja glorificado, Deus. Seja exaltado, aleluia. Seja glorificado, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, maravilhoso. Deus da glória. Aleluia, aleluia. Oh, Deus da glória, aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, Santo de Israel, aleluia. Obrigado, Jeová. Obrigado, Salvador. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado, Salvador. Obrigado, Rei da Glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Azalite lokola yo masia. Lokola yo samba lola. Abota mati lokola yo mokunda pakam. Azalite zamba miracle. Véritable.
Na yo tutile mutima. Na yo macia tutile confiança. Oh, macia. Vamos na macia. Adonai, le Dieu tout-puissant, les créateurs de l'esprit. Zambalola Totombolio, Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amen. Le Dieu tout-puissant, les créateurs de dessinés tout le monde. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Povo de Deus, seja bem-vindo. Profeta, bem ajuda a traduzir. Povo de Deus, são bem-vindos. Vamos arrancar mesmo já com o nosso programa. Estamos com o profeta Beni Fanani a partir do Brasil. Estamos também com o profeta Joel a partir de Angola, l'homme célèbre. O profeta Joel a partir de Angola, l'homme célèbre. Ele vai estar ali para ajudar na oração. Mas o programa está mesmo nas mãos do profeta Beni. Então, quando o profeta falar, chegamos no momento da oração. Você começa a dar comentário para nós conseguirmos pegar o teu comentário e lançar ali para o profeta orar para você. Então o profeta abanda koloba na lingo so ba commentaire na union so to bando lancer agora parce que batu ba mona kango parce que musa nza ba mona. Ok, então demos a palavra no profeta Beni para poder arrancar com o programa. Aleluia. Petit programme na profeta Beni pour abanda programme na. Amen, peuple de Dieu. Amen. Deus nos abençoe em toda parte onde estamos a acompanhar. Na lingina lobelo komoko avato banda programme na biso ya campanha tozanango dira 49 jours. Eu queria dizer alguma coisa antes de começarmos essa campanha aqui. Na lingi yom tozananda ku lelo toza weekend toza samedi. E na lingi za la samedi mboko miracle pona yo, eza la délivrance pona famille na yo pona libota na yo. Aleluia. Você que estás em casa, hoje é o fim de semana, hoje ninguém vai trabalhar, ou a maioria não vai trabalhar. Eu quero que seja um fim de semana abençoado, um fim de semana de milagre para você. Aleluia. Na lingi okabula video oyo na batutu, memi ndeko na yo, bengi sabango balanda programme oyo, parce que lelo nzamba nosala quelque chose de spécial na vie na yo. Eu quero que você comece a partilhar essa live em toda parte, que é grupo, pessoa, WhatsApp, não sei aonde, para que todo mundo seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Na lingi place ozali na bandaku zwa na Bible na biso ozo na Bible ofongoli ozo fongola na Psaume numéro 23, premier verset. Você pegas na Bíblia no 23, verso 1. Salmo 23, verso 1. Aleluia. Premier verset. O kitanango tina suka tokosi sango. Tem na biso tozo bouger ango te tozo lobelaka sur le combat spirituel. Mais tozo fongola na livre de David. Oyo prophète David. Tant tozo lobela livre Psaume tozo lobela prophétie. Ezola kisa makambu oyo esalama ape makambu ekoya likolo ya bina yo yango tozolobela na livre ya Psaume 23. Aleluia. Nós estamos com um grande tema que é a batalha espiritual e nós vamos continuar
a falar sobre essa batalha, porque vamos encerrar o programa com esta batalha. E hoje nós vamos ir no livro de Davi, porque o capítulo 23 do livro de Salmos são profecias, são bênçãos, mas você pode lembrar que o nosso tema sempre é a batalha espiritual. Abre o livro de Davi, que é o Salmos capítulo 23. Aleluia. Amém. Amém. Só que ali por na coela tá na biso sai la kapena ngonga to la kapena na ngonga. Na só que tu akokotanga ngo mbangu pongo to continue na biso kolobela po to sambela to loba makambo nzamba tini biso to loba na tongo alelo. Salmos capítulo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém, peuple de Dieu. Amém. Quero dizer para alguém que está acompanhando aqui nesse momento, a Bíblia exalta biso malamu David. Nós aqui vimos que o David, David azalaki nesse ngote parce que akoma makambu oyo to alobela histoire oyo. David não se encontrava na alegria para te escrever esse texto, não, porque ele estava fazendo festa e ele te deu essa mensagem. Amém. Bíblia exalta biso malamu. Bíblia même sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amados, a Bíblia está a dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, bien-aimé, na lingana lobana moto moko. Soki nzambe azamo bateli malamu, ezala moto moko ta kokoteleme na vida yo. Na lingana yebisa moto moko, soki nzambe azamo bateli malamu, moto moko ta préparer arme pour akwesa yo. Eu quero dizer para alguém nessa tarde, meu irmão, se o Deus é o teu pastor, ninguém pode se levantar contra você. Se o Senhor é o teu pastor, ninguém vai conseguir te fazer mal. Quero que alguém comece a receber essa palavra agora, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Le Seigneur yazamo bateli malamu. Soki ya bateli te na sa mokili oyo moto ko batela te atotamboli libulu na kufa ye akobatela yo atamandoki basangani bakwisa yo yaza wana po longisa yo ata na kati ya guerre ozoleka nango na kati ya kombo ozoleka nango parce que ye aza mobateli malamu. Eu quero dizer para alguém, nosso Deus é o melhor protetor. Por isso a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero que alguém perceba isso. Você pode estar num sítio perigoso, o Senhor vai proteger, aleluia. Se você estiver numa dificuldade, o Senhor vai poder sempre estar lá para te segurar. Não importa quem se levantar, não importa quem quiser te fazer mal, o Senhor vai estar lá para poder te ajudar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pourquoi a Bíblia exalta essa biso Seigneur azamo bateli malamu? Yo kana ebisa yo. O David azalaki mobateli bapate. Abande kovanda tout le temps na banyama. Ayebi ke nyama so azana posa mai, fona pesa e mai. Soki nyama azana posa kolia, fona pesa bilei. Yamba lobi atali lolenga koboko la banyama, alobi ke nzamba za malamu. Nenge nzambe pa batela kabiso.
ndenge mpe nzambe aprotegeaka biso, ndenge mpe nzambe apesaka biso ya kolia oyo nzambe aza malamu tika nayebisa moto moko azolanda biso. Aleluia. Olha, eu quero dizer para alguém que Deus é maravilhoso. O David, quando ele traz essa mensagem para nós, o David estava a refletir a sua vida como pastor de ovelhas. O que é que o David fazia? David, quando os animais tinham sede, ele trazia água para os animais. Quando os animais se encontravam na dificuldade, David trazia alimentação para os animais. Então, David está a mostrar para você e eu que o nosso Deus é assim. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você se encontrar, o nosso Deus, ele está lá para poder intervenir, para poder te dar o que você está a necessitar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Yo mutozo ozo loba loba. Yo mutozo passer na ba moment moko ozo mona kaka neti bino suke. Tika na yebisa yo. Place banda ko questionner nzambe. Place banda ko lela. Banda ko yebisa nzambe aza mobateli na ngai. Ata na tamboli na ba problème na yebi ke nzambe akolongisa nga parce que nzambe alalaka te oyo abatelaka Israël asalaka 24/24 pe akolongisa libota na nga. Olha, em vez de você começar ali a estar na inquietude, começar a lamentar, começar sempre a lamentar o dia todo, eu quero dizer para você, não precisa estar na inquietude, você deve continuar a ter a fé, a esperança, confiando no Senhor. O Senhor Deus vai te proteger em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Bíblia ce qu'on fait dans la Bible, dans le livre Hébreu, Hébreu chapitre 11, verset 33. Bible zolo malam passer à koko tangela biso ko bongo to sambela. Dans 30 minutes il y a oloba après to bandi momoko ko sambela. Aleluia. Nós já vamos entrar na oração e por isso quero para nós fazermos mais uma pequena leitura no Hebreus 11, no seu verso 33. A Bíblia diz assim: aleluia. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões. Palavra do Senhor. Oh, aleluia. Tikarebisa motoboko. Zamba kokanga minoko bangunya na yo. Nenga kanga kimuno kwa liyo. Parce que bako kakolia Daniel te. Zambe pa kokanga minoko bangunya na yo. Parce que ye azamo bateli na yo, azana droit ko contrôler vie na yo, azana droit ko bomba yo, azana droit ko protéger yo. Lokola kanga monoko lion, azape capable ya ko kanga minoko ya bangunya na yo. Quer dizer, Deus, ele protegeu os seus servos nas fornalhas ardentes, ele protegeu os seus servos diante de Goliates, ele fechou a boca dos leões quando o Daniel se encontrava nesse buraco ali. E eu quero dizer para ti, o nosso Deus que nós estamos a servir, ele vai vir, vai fechar a boca dos leões, vai fazer cair Jericós, ele vai abrir o mar vermelho, ele vai fazer cair Goliates, porque ele é Deus, aleluia. Sikanebisa moto moko. Est-ce que moto moko a kokozwa révélation moko na tongo alelo? Oyebi pourquoi Daniel tomba boki na libulo bakosi. Baliyo bakoke kolia ete. Parce que azalaki tana solo lisumu te. Sikanebisa moto moko. Bolonga bangunya na yo ezotanga ezosenga yo pe otanga na via sanctification. Aleluia. Eu quero que alguém comece a receber. Alguém comece a receber a bênção nesse momento, a revelação. Para Daniel não lhe comer nos leões, é porque ele não cheirava pecado. Eu quero dizer para você, você também deve viver uma vida santificada, irmão. Aleluia. Bíblia zolo bakenzambe ayebi mungongo ya bapate na ye. Pe bapate na ye bayebi mongongo na ye. Tika na yebisa yo tango lobaka obelelaka ye ayokaka pe ayanolaka. Tika na yebisa yo aneyo bangunya na yo bazokuye na sia makolo na yo bazokuye na sia makolo na yo memi batobija basambara banani bamarabu bandoki ya famille bakokuya parce que nzambe azamo bate.
Olha, nesse ano, os inimigos, mesmo que eles se levantaram, mesmo que eles se uniram de qualquer forma, mas eu estou a te dizer que eles vão cair, que eles vão desaparecer. Os Tubijas, os Sambalas, todos esses teus adversários, eles vão ter que cair, vão ter que ficar embaixo das tuas pernas, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Tapona sisa nanga verset suka. Tozo fongona 1 Pierre chapitre 5 verset 8 verset 8. Motona nzamba zo tangela bisongo. Oyo ka Bible zo lokola ozala mutu misoko fongwa parce que olonga nemi na yo. 1 Pedro 1 Pierre verset 5 verset 8. 5, 8, a palavra de Deus diz assim. Aleluia. Sede sombrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aleluia. Amen. Si kana yebisa yo. Bible zo bana biso. Kolala te, konimba te. Parce que diable azoluka nani wako kata, wako boma. Parce que azoinguluma lokola kosi po akwesa. Si kana yebisa yo. Soki diable azoya lokola lion po akwesa yo, mais nzambe na biso abenge le lion de la tribu de Juda. Aleluia. Eu quero dizer para você, você deve estar sombrio, deve estar atento, porque o inimigo, ele está rodeando ali para te fazer mal, mas mesmo assim, ele pode estar rodeando, ele pode estar imitando como leão, mas a grande novidade é que o nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Kana yebisa yo motomoko azola na biso. Soki ozongi na profetize pona motomoko. Soki nzambe azamo bateli malamu animbaka te yo komitungisa na nini. Soki Bible elobi le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours dans ma vie. Ninye kotungisa yo. Soki grâce nzambe zakati na yo. Aleluia. Eu quero dizer para você, amado irmão, a Bíblia diz que a graça e a bênção me acompanhará todos os dias da minha vida. Então, eu quero profetizar para alguém agora. O que você está preocupado? Por que você se preocupa? O que vai chatear a sua vida? Não há nada, irmão, porque a graça e a bênção vai acompanhar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Yo koluka miracle te. Yo koluka miracle te. Parce que miracle ne ezo compagnie yo. Oko koluka yango te. Yango ne ezo compagnie yo. Parce que la Bible lobi Zambe azamo bateli malamu. Aleluya. Na molili na kufa ye akolongisa yo. Ata bandoki balobi tozo silisa yo. Ye akolongisa yo. Em nome de Jesus. Olha, por que você anda correndo, seguindo os milagres aqui, milagres ali? Por que você anda correndo atrás de coisas aqui e coisas ali? A Bíblia diz que o milagre vai te acompanhar, a bênção vai te acompanhar. Eu estou a dizer para você neste dia, neste momento que você está a ouvir essa palavra, o milagre vai ter que acompanhar a sua vida. Você deve tomar a posse do milagre na sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Azo profetiser na tongo alelo. Miracle nzambe zo kota na ndaku no lokola mbula. Yamba miracle nzambe na ndaku no lokola mbula. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Aleluia. Estamos a profetizar. Começa a receber o milagre de Deus como chuva, que começa a cair na tua casa. Aquela chuva de bênção. O milagre cai na sua casa em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Muto ye penaza na maladi ya makasi pona yazo mona ngo makasi maladi babengi sida babengi type babengi cancer babengi tous les combos oyo zo mona ngo makasi oyo le lisolelo pa nzambe eza maladi te eza lokola neti loka kosakana parce que alobi yaza mo bateli malamu.
Olha, eu quero dizer para alguém que está doente, aquele que está bem doente, eu quero dizer para você, você pensa que a tua doença é uma coisa muito grande, você pensa que aquilo já é maior, você pensa que o diabetes, a sida, o corona, o câncer é coisa grande, mas vou falar para ti, o nosso Deus, ele é maior do que todas essas coisas, e você vai ser liberto em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Ozoyamba, guérison place ozali, au nom de Jésus-Christ Nazareth, à travers la parole Oyezoloba, Yawaza mobateli, soki ya bateli te, mosabot a obatela zate. Bible ozoloba na biso, sokotangi na Bible malamu ezotesa biso malamu, elobi ba oyo nyonso, ba bomba mamakapa ya Yahweh, ba yokisaka makasoni te, otika soni o elata nzoto na yo. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Olha, aqueles que vestem essa roupa de Jesus, aqueles que se escondem na roupa que é Jesus Cristo, eles não são envergonhados. Por que você andas com vergonha? Por que você tornou tímido? Por que você andas andando com medo por aí? Mas eu vou dizer para ti, em nome de Jesus, toda vergonha, toda coisa que te traz a vergonha, estamos a fazer cair. Eu estou a empurrar por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Kana prophétiser pour la maman moko azolanda biso lelo za samedi nangina yebisa mwasi moko azolanda nazo yebisa papa moko zamba ye pona yo aeko kata ba chaîne nyonso oyekanga vina yo à travers ya parole oyo Bible lobi na biso tozana condamnation bokote na oba oyo nyonso andimela Yesu Masiya. Aleluia. Eu quero profetizar para uma mulher agora, para uma senhora ou um senhor. Hoje é sábado, sei que você não vai trabalhar, ou muitos não vão trabalhar, mas eu quero profetizar para ti. Não há nenhuma condenação na tua vida, porque eu estou a declarar, e a Bíblia diz assim, não há condenação na sua vida, receba que não há condenação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Zo prophétiser pona mutu moko azolanda biso awa soki yo mutu ozolanda ozo passer na ba moment moko critique ya vie na yo ozolela ozosala tout obani olingo abandonner même foi betika na yebiso liloba nzambe ye pona yo. Bible ozomba le Seigneur l'Éternel est mon berger, le véritable berger c'est Jésus-Christ Nazareth. Nzamba kolinga te osupri, nzamba kolinga te bitumba eboma yo. Tikana yebisa yo, bitumba musoye kana vina yo, parce que nzambe amemona ba dimension plus élevée. Alléluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para alguém, você está a ter medo, você está a passar lutas, mas você não precisa ter medo, não precisa ficar com inquietude. Olha, eu vou dizer, alguém que quer abandonar a fé, por causa de muita coisa, você quer abandonar já a tua igreja, quer abandonar a tua Bíblia, mas eu vou lhe dizer, não abandona, irmão, porque o nosso Deus é o verdadeiro pastor, e Ele é Deus que vai te fazer vencer todas as batalhas em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Zolingana mona kombo mutu moko sobi malikolo. Nazo prophétiser pona mutu moko. Ozo zela ayoka directive nzambe. Reya mabro shanda baba. Yo mutu zolingo ayoka directive nzambe. Alguém que está querendo eu quero orar para alguém que quer uma direção de Deus, alguém que quer receber uma direção, um caminho, uma mensagem de Deus. Aleluia. Só que o lingo como na pasteur, o como ele pasteur John José, o como ele wana, o eu na besoin prière, to comprendre la bonne prière à dire ya prophétique na tongo alelo, o zo ba directive malaman quoi parce que na Bible zotali sa biso malamu. Toute arme forgée contre toi, tu seras nul et sans effet. À travers la parole, aleluia. Então você agora pode ficar pronto, porque vamos orando para você, vamos clamar a bênção do Senhor, a direção do Senhor, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa dar uma direção, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Aleluia. Tozobondela pona yo sikoyo. Tozobondela tozodeclarer likolo vida yo. Como Estamos a orar. Laura Castro. Laura Castro. Laura Castro. Tozobondela pona yo. N'importe quelle citation ils ont passé nango. Não importa qual a situação que esteja, mas nós estamos orando agora para você, para Deus poder visitar em nome de Jesus. Tozobondela pona combo oizobima awa Gloria. Tozobondela pastor John. Ore. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta Deus. Manifesta, Senhor. Manifesta na vida da Laura, Senhor. Manifesta Jesus. Só o Senhor pode. Sua mão do Senhor é capaz. Sua mão do Senhor é possível. Nós viemos pedir, Senhor. No nome de Jesus. A tua misericórdia na vida da Laura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus disse para dizer para ti. Deus está falando. A mamãe Laura, Deus está dizendo para ti, fica com ele. Você se apega com ele, não deixa o Senhor. Aleluia. Deus está preparando uma coisa maravilhosa para você. Aleluia. Receba a bênção para a sua vida, mulher, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cândida Mwandumba. Mwandumba. Aleluia. Aleluia. Oto Ezeia famille, pasteur. Ezapena ye, wana vraiment ozomona ye vraiment Cândida Mwandumba. Nzamba pambola ye. Deus abençoe. Deve ser candidato. Nzamba zo pessoa chave. Nzamba zo pessoa fongola. Nzamba zo fongola zo pesa yo. Eza fongola é ministério. Então nós vamos na fongola ministério com a vida yo. Nzamba zo benga como chamada, como apelo para o servir, para o salir lá aí. Osa chamada mupa makasi. Zamba zola kisanga zobona maboko na yo don babengi ya cura donc ya guérison ya libertation. Zamba servir salela ye pe akotokola yo. Amen. Avance l'homme de Dieu. Mama Cândida Azoyo Kalingala. Alléluia. Avance. Glória a Deus. Zamba pambola yo mama, Zamba salo bolamu, Zamba zo prepare lo robo patika pa na yo, pona yo. Continue ko sale la ye. Zamba bengi yo po sale la ye. Zamba bengi yo po no sale la ye. Ozana chamada moko makasi. Penza mbazo tali sanga sikoyo. Ozama nzamba tio, atio wana pona o soutenir musala ya Nzambe. O soutenir ngo na prière, o soutenir ngo pe na bien matériel. Tango ko soutenir Nzamba wa pambola yo. O kene liboso. Amen. Ser Cândida alobi que eza solo makamozoloba eza bakambo si to profetiza pona yango e basala Nzambe bele ba profetiza pona yango do elakisi ke oza pena libanda oza la kati ya message ya Nzambe. Aleluia. Aleluia. Teu bom de la pona ye, Santo Deus, estamos a implorar tua graça, Senhor, na vida da Cândida. Deus da glória, Senhor. Aleluia. Com a tua unção, Pai, com a tua bênção, Pai, o teu poder, Deus. Na vida da mamá Cândida. Mas nessa manifesta, Senhor, em nome de Jesus, toda luta que vem de manhã e de noite, Deus faz cabeça, Senhor, vai deixar o cavalo freio na tua mão, a Iliana, Deus da glória, em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Rosper da Cunha, estou usando Rosper da Cunha. Temos ali o irmão Rosper da Cunha. Rosper da Cunha. Não vimos a foto dele, mas vamos orar só para Deus. Aleluia.
tozobondela Nzambe elongo na pasteur tozobondela Nzambe alola akosala quelque chose. Tobondeli Nzambe. Orando para outra a Deus, nós viemos, aleluia, orar o irmão, Deus, que a tua mão, aleluia, mulher, Senhor, Deus, favorável, aleluia, Senhor Deus, Senhor, possa a tua mão estar desse homem, meu Deus, meu Deus, o fogo venha libertar, venha queimar todo o poder das trevas, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Glória a Deus. Nzuzi Victor. Tozobondela pona Nzuzi Victor. Aleluia. Nzuzi Victor, aleluia. Oremos, Deus. Deus, aleluia. Oramos para ti, Senhor. Oramos para ti, Santo Deus. Senhor, pedimos a tua graça, Senhor, na vida do Nzuzi Victor, Deus da glória. Em nome de Jesus. Que a tua misericórdia que a tua misericórdia possa operar, que a tua misericórdia, Senhor, possa agir, que a tua misericórdia possa tomar Vitória, Leão Nzuzi Vitória, amém. Senhor, em nome de Jesus. Nzuzi Victor na Maman Léonie bazali couple dont toti kapé Maman Léonie na famille Mubimba entre les mains de l'Éternel. Temos o irmão Victor e a Maman Léonie fazem uma família para Deus poder abençoar. Senhor Deus, nós iremos pedir a família na Santa que Deus, o Deus Todo-Poderoso, possa estar favorável, Jeová, nas mãos do Senhor, Senhor Deus, estamos a chamar a tua bênção, Senhor, na vida da Leonie. Estamos a chamar a tua bênção, aleluia, em nome de Jesus, Pai da glória. Manifesta Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus está dizendo para falar nesse casal. Fiquem com Deus. Vi uma doença que queria entrar, que uma doença muito mal que está querendo entrando em casa. A doença chamada corona. Mas tanto tozobondela namoni maladi wana elongwe musika na bino bozali pembi na kobanga banga ndetse kozwa bino nini mena komona travers ya prière nazomona maladi wana tie kosila kota na família bino te na ndako na bino pedi. Eu estava a ver uma coisa como doença, talvez é o corona, mas nós quando estamos a orar aquela coisa saiu. E eu quero dizer para ti, até que esse corona partir, não vai entrar na tua casa, Mamãe Léonie e papá Nzuzi Victor, essa doença não vai entrar porque a oração já está a quebrar essa força em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus está dizendo. Bozo passer uma maman moko é très critique à travers Yambongo. Vocês estão a passar um momento difícil de finança, vocês estão a ter uma dificuldade financeira. Mas Deus vai abrir uma coisa nova na tua casa, na tua família. Aleluia. Família bino pe libota na yo pe azo restaurer santa mobali na yo pe azo restaurer nyonso na katanda kuna bino. Deus está a dizer que ele vai restaurar a finança, vai restaurar a família, vai restaurar tudo na tua casa no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Vamos com o profeta Joel, ele também está orando, embora tenha dificuldade de entrar,
mas ele está ajudando na oração, o profeta Joel a partir de Angola. Glória a Deus. Júlia Salassa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maman Juliana Salaza. Salassa. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, opera, Senhor. Opera, meu Deus. Opera, Jesus. Opera, Jesus. Opera, Pai. Manifesta, Deus. Manifesta, Senhor. Manifesta, Jesus. Manifesta, Deus da glória. Nós te damos, Pai. Amém. Nós te chamamos. Amém. Mamãe Júlia Salasa. Deus está a dizer para falar para Júlia Salassa. Quando está a orar a Deus, o dom que eu tenho, estou a ver dentro de você. Eu perguntei a Deus por que o meu dom está dentro dessa mulher. Aleluia. Eu quando estava orando, quero falar coisas, mas não conseguia falar. E eu disse, por que eu não consigo falar? Porque Deus está a falar, porque ela também profetiza. Aleluia. Porque Deus está a me dizer que te usa poderosamente no dom da profecia e no dom de sonhos. Mas Deus está a dizer para mim, para falar para ti, tira a vergonha. Você tens um problema e o nome desse problema é vergonha. Você tens muita vergonha. A vergonha está dominando você. Aleluia. Outra coisa que você está a procurar, que Deus te dá em nome de Jesus. Deus te dá. Você está a falar uma coisa para Deus. Eu sei que você está a fazer uma oração e na tua oração você está a dizer assim, você fez uma aliança com Deus e ninguém sabe essa aliança, só você com Deus. Você falou, Deus, se você me abençoar, eu vou abençoar o servo de Deus. E eu vou te dizer que você já vai ser abençoado brevemente e não esqueça a tua promessa em nome de Jesus. Era só para acrescentar, profeta Beni, você está dentro da profecia. O que você falou é verdade, a irmã Júlia é mesmo profetiza. Eu falei com ela há pouco tempo sobre isto. E a vergonha também é um problema que ela tem. E eu estou lutando, empurrando para ela alcançar essa dimensão. Então, Deus abençoa. E o dom de sonho também é um dom que ela tem muito forte. Ainda ontem ficamos a debater sobre essas coisas. Então, Deus está mesmo a falar, glórias a Deus. Nzambe se manifester, glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Yola blessing, Yola blessing. Manifesta. Aleluia. Au nom de Jesus Christ Nazareth. Em nome de Jesus. Yola. Blessing. Estamos a deixar a tua filha, a tua serva, entre as tuas santas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Eu estou a ver uma criança, uma menina. Você está levando uma menina, a tua filha, e aquela filha vai ser uma bênção, um orgulho grande para a sua vida. Aleluia. Desconfio que ainda não chegou nos 4 anos. Na minha visão, acho que não está lá nos 4 anos. Glórias a Deus.
mwana mo bazola kisanga mwana naza aza akozala mwana mo kwaza lipamboli pona yo mwana na mwasi ya mwasi aquela menina vai ser uma bênção, vai ser uma grande bênção, vai tirar tua vergonha e vai ser uma grande bênção para você. Nazo comporter pourquoi ça bazo belanga mwana mo mwasi pona yo na ebite soza na mwana mo mwasi na ebite. Você tens uma filha menina, pronto, filha é menina. Você tens uma filha, aleluia. Ela tem uma filha, eu conheço. Azala mwana ya mwasi. Glória a Deus. Azala agini. Azaba virou 4 ans. Nebi agité mais je crois zana ba milieu wana entre ba 4 bilo mandengwana. Oh, zamba zolo ku. Aleluia. Azala orgueil na yo, azalo lendo na yo. Ok, mana Yola, você está a acompanhar, você entende Lingala, né? Então, a menina, a tua filha, vai ser tua bênção, é mesmo um orgulho para você, é uma bênção muito grande para a sua vida, em nome de Jesus. Tandis que então, pasteur Azoloba, nazomona na vision, nzamba zotalisanga, na ndimite mona naza azapembe te, a cause tem clair. Nzamba zotalisanga lobi bondela mingi pona mwana na osala makama minene na vida yo pe akopesa yo esengo ona no zwati. E quando o pastor estava a falar para você, eu vi, parece a imagem da tua filha. Ela não é branca nem mulata, mas deve ter uma pele assim um pouco clarinha. Então é uma confirmação, quer dizer que Deus vai levar essa menina longe. Vai ser uma bênção muito poderosa para a sua vida. Aleluia. Só que os wapi na ebite, os wapi na ebite. Só que os wapi na mboka ni menzamba zo ebisa na ebisa yo. Fosala action de grâce ya koluka pasteur et abonde la pona mutu na ye. Nazomona mwana ngo zamba zo bakisa suki na ye, azokola suki ebele. Suki na ye wana zamba zo tondisa ngona onction moko makasi na kati ya mwana na yo. Mwana na yo tout le temps, ceux qui osent la mawa, il n'y a pas de mawa parce que moi, aza mwana normal te lokola bana nyonso. Aza mwana oyo, samba pese comme offrande pour na yo. Então, Malayola, deixa lhe dizer que esta tua filha é uma bênção mesmo muito grande para você. Ela não é como qualquer outra criança, ela é especial. Deus mandou ela especialmente para você e para muitos, né? Então, eu estou a ver o cabelo dela crescer, ficar muito grande. Aquilo é um símbolo que ela vai estar cheia de poder, de bênção. Então, você deve levar uma oferta de ação de graça, uma oferta profética, alguma coisa para você trazer o homem de Deus. E assim o homem de Deus vai orar mais ainda para essa criança. Aleluia. Nzambe alobila ebisa yo mama Yola, nzambe kala tazo visiter ndako na yo, tazo visiter yo. Nzambe azopesa yo fongola ya victoire ya vina yo au nom de Jésus-Christ Nazareth. Deus vai te visitar e vai te dar a chave da bênção para sua casa, uma chave da vitória para sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Tozozela commentaire c'est Yola a confirmé makamto lobi. A pessoa que déjà confirmé makamto a confirmé mais solo. Oui, autant aux solo bazo pesa ba commentaire donc eza solo. Tozana Alfredo aza mobali ya ser candidat déjà utiko prophétiser pona ye o siko Alfredo nde aza papa na bana chef ya famille. Alléluia. Malgré forte zate mais tozomone de la combo ya Alfredo, tozomone de la bonne papa Alpha, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Viemos o Pai, se aproximamos de Ti, da Tua bênção, Deus, da Tua bênção, Jesus, da Tua bênção, Deus, Tua bênção, em nome de Jesus, aquilo tudo que não é teu, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está dizendo,
Oramos para ti. Mais nazomona yo Zamba zola kisanga osali voyage moko mona éviter pourquoi na moni voyage. Mas estou vendo você fizeste uma viagem, não sei o porquê viagem. Na mona osali viagem mobo que sala copy mobo ya malamu. Na viagem você fizeste uma coisa boa, um negócio. Mais Zamba zola kisanga aí nazomona tobondela pona musala na éviter musala nini tobondela. Mais Nzamba singa na mona osali voyage. Mais voyage no sali na mona ngo na éviter chose na mboka ni mais na mona na Afrique. Osali voyage mon Afrique, il y a vite fait. Mais à part Makambo quand on t'embrouille pour osala voyage moko boy. N'habite pourquoi na moni voyage à Bongo, na mona makantino yo. Ce que ça pensamento na ozo pensa o pensa ki osala mo voyage. To o pensa ki osala loko moko boy. To o ozana bitumba musala to ozana musala. Zambala singa debilo to bondela musala to bondela pona voyage na comprendre loko wana. Então quer dizer que, mano Alfredo, eu estou a ver viagem, estou a ver trabalho, não estou a entender bem na minha profecia, na visão que eu estou a ter, o que é. Então, mas Deus está a pedir para nós orarmos para ti, para essas duas coisas. Talvez que você tenha um plano, queres viajar, uma coisa rápida que você quer fazer em Angola, ou em África, ou não sei muito bem, mas não sei, ou tens um problema no trabalho, ou tens um negócio que você quer tratar, que você quer resolver agora. Eu não estou ainda assim bem claro na minha visão, mas eu estou já a ver que há uma coisa que tem a ver com trabalho ou então viagem. Uma dessas coisas. Vamos orar para essas duas coisas na vida do mano Alfredo. Aleluia, aleluia. Da glória em nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. Viemos, o Pai, clamar, pedir, Senhor, a tua bênção. Vida do mano Alfredo, meu Deus. Toda viagem, Senhor, tudo que o Senhor estiver a programar, clamamos a tua mão poderosa em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Pardon? Aleluia. Aleluia. Maria Kishi. Maria Kishi. Tozobondela pona Maria Kishi. Aleluia. Vamos orar para Maria Kishi. Tozobondela pona Maria Kishi. Aleluia. Kishi. Zambalola. Deus, pedimos tua graça, Maria. tua misericórdia, aleluia, tua graça, Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, seja favorável, Maria Deus, Senhor. na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Seja favorável, Pai, na vida dessa mulher. Faça a tua graça, Senhor, que caia todos os inimigos, Pai, e teu nome seja louvado, a tua bênção, a tua glória. A tua luz brilha em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor José, então nós vamos bondela para Maria Kishi. Oui. Zamba zotali sangai, então nós vamos bondela para Maria. Zamba zotali sangai na monio, osali voyage moko na kata Brésil. Amen. Batu babengisi yo ba partenaire na yo. O balandaka yo. Parce que la babengisi à partir balongolo à partir Belgique babengisi pour yo la mission aux zonga na monyo va travailler ya kombo ya Maria Kishi. Oyebi ki Maria Kishi maman na ngai biologique. Na yebi oui, si ko ngala zoyebi sayo Maria Kishi maman na ngai biologique. Nzamba lola. Ah oui, asa wa pembeni do yaza na mupanzi wana ngala za koto itoza de alanda. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Donc Maria Kishi, maman aboti Pasteur John. Oh, Zamba kosate. Ah oui. Alléluia. C'est moi ça makila. Et on dit comment. Donc ça veut dire au moment nanzela makila parce que maman motingai. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, maman. Donc, kolo na yo, kombo na yo, ezobimba na kolo na yo. Na moni Maria, quand tu zobondi la pour Maria Kishi, nzamba zola kisanga vision na yo pa na ye. Oui. Donc message na ye bien pa na ye, voilà.
Zamba pambola maman, Zamba pambola belé, Zamba salé bola. Amen. Alongisa au nom de Jésus. Zamba appelle ça vivo laï. Aumela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Zamba bomba ye, Zamba protéger. Na déclarer l'ola efongwa Nicolas Finayenza. Au nom de Jésus. Maladie nyonso. Oh, va bengi maladie ya makona rhumatisme. Ezala nul ça fait au Seigneur manifeste em nome de Jesus. O profeta estava dizendo que quando estava orando pela Maria Kishi, na visão o profeta estava vendo eu a viajar no Brasil, o povo do Brasil, o povo brasileiro que me ama, que gosta, que segue as minhas pregações, o meu programa, se uniram para me chamar para eu ir lá fazer a obra de Deus. E agora o profeta não entendeu por que eu vou aparecer no programa ou no nome da Maria Kishi. É assim que eu fui certificar no profeta, porque ele não sabe, a não ser que ele viu em outros canais, mas ele não sabe, não conversamos disso. Ele não sabe que Maria Kishi é minha mãe biológica. Quer dizer, pessoas que não sabem podem saber agora, Maria Kishi é minha mãe biológica. Ela está aqui ao lado. Se ele chamar para vir aqui na câmara, vocês vão lhe ver. Então, é a minha mãe. Essa mensagem saiu na Maria Kishi. Então, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos continuar, tem muita gente para ser abençoada aqui. Vamos pegar a próxima. Irene Mary Double, aleluia. Glória a Deus. Irene Mary Double. Tozobondela, pona Mirei Irene. Foto na ye tozomona ngote. A tia foto te a tia descer azul aqui um wap na ebite bom, voilà, mais como na Irene. Aleluia. Tozobondela cá pona Irene. Tozobondela Zamba salebolamu, tozobondela pona ye. Vamos orar para Jesus, Irene, Senhor Deus, nós em nome de Jesus, Pai, para declarer o nome de Jesus. Aleluia. De Jesus. Amen. Nazo sakola pona Irene après to sambela pona batunyo so bazo landa biso parce que batu supu bazo la prière pour to wela temps na biso ne to baki 10h30 to zana na 10h07 ngala sala la air au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tant to zo bonde la pona Irene, nzamba zo bisangai na bisa Irene a continuer au vivre ndenga alingaka ba problème ité. Nazo mona bazo komona mutune alingare ba problème te alinga ba mi pepele azana ba voter. Nazomona ye azana peso ba mi pepele te. Zamba zo ba ke tangu alinga sala lelo komoko malamu, zamba zo benga ye asalela ye ami pesa vine mobimba pa nzambe. Pe nzambe akolongisa ye na makambo azana ngo bersion pa na ye. Maintenant nazobondela na tout nzambe pourquoi nazomona loko nzamba zo bisanga bisa Irene nzamba azana makambo minene osala na vina yo mais alobina ye biso kotaka susi mingi te pe longola molimo ya kanda na bité pourquoi na moni kanda mais na yebite soza servante soza la nzambe na yebite nzamba bisinga de biloko abina azana besoin ko salela yo mais alobina na yebisa yo longola molimo bengi ya kanda na kombo ya Irene nazomona imoko ezokima nzamba zo bisanga na yebisa Irene so bongo abina ngake zalaka ndongo zalaka olingano ba miebelete olingano pe ozazana batu belete nzamba lobi zalaka lolengo zalaka mais bondela makasi tika vino mobimba nzamba memolo lenge alinga bemai. Aleluia. Então a irmã Irene acho que acompanhou, entendeu o Lingala, mas para outros poder perceber, quer dizer que a irmã Irene, Deus abençoa. Vamos aproveitar tempo, não vou traduzir tudo, porque a irmã Irene, os que entendem a língua, eu vou deixar só passar assim, e por causa do tempo tem muita gente, então todo mundo deve ser abençoado para não haver discriminação. Glória a Deus, glória a Deus. A irmã Irene recebeu a mensagem, Deus abençoe. Então vamos pegar outra irmã que está aqui. Vai lá, Manzaya Linda, glórias a Deus. Tuzobonde la pona como Mazaya. Mazaya Linda. Tuzobonde la pona Mazaya Linda, au nom de Jesus, tobonde linzambe. Zamba lola. Toyeko kaba Mazaya Linda na maboko na yo. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Faz graça, Pai. Manifesta a tua mão poderosa. A tua mão poderosa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na Mazai linda. O Mazai, estou casado com mobile to mona moasi. Menzamba lobinga na yebisa azo peso alliance na sua na maboko na yo. Na moni alliance aussi na maboko na yo. Alliance nzamba alinga pesa yo. Na yebite si obala tona no balite nzamba alinga sala alliance. Soki na no bala te, c'est que nzamba alinga sala alliance na yo. Soki obala déjà, c'est que nzamba alinga sala alliance na yo. Soki na no bala te, c'est que nzamba alinga peso alliance moko ya libala. Debilo na moni ke lokwana alliance. Na tuni alliance ni nkoloba nini yonde muto oyebisa biso soki eza alliance nini nzamba zo lakisa na moni alliance na maboko no as seri ke olingo sala alliance na nzambe osala alliance na ye osala alliance na nzambe okangama na ye olanda ye nyonso na yo dépendre pa nzambe bien nano balite olingo bala swati si obala sala alliance na nzambe. Amen. Ok, então o irmão Mazaia Linda, eu na visão estou a ver que você tem uma aliança na mão e eu não estou a entender o que é aquilo. Agora eu só quero lhe dizer, se você ainda não casaste, então eu acho que Deus está a mostrar casamento. Se você já é casado, o que eu posso entender é possível que é uma aliança que Deus está a chamar para você fazer com Ele. Quer dizer, Deus quer que você faça uma aliança com Ele. Eu estou a ver a aliança mais distante, não consigo ver o que essa aliança está a significar. Então, Deus abençoe. Se você já é casado, procura Deus, faça uma aliança forte com Ele, porque Deus precisa de ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Belita Pemba. Belita Pemba. Aleluia. Zamba lola pona Belita Pemba, Zambe tu eko déclaré. Nguyana yo Zambe ezala likolo vina ye Zamba lola. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor, para Belita Pemba, meu Deus. A sua mão seja favorável e disponível, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Belita Pemba. Tango tozobondela Nzambe. Nazomona pasteur azokoma. Pasteur John azokoma pembeni wana. Nazomona azokoma. Tant pasteur azokoma, nazomona yozo senta. Elinkolo banini. C'est que kangamba na pasteur John nde olandaka na moni pasteur John azopeso cours. Mais cours wana azotuna pasteur John cours anini. C'est que sokoza musika banda ko ekola cours en modération to cours ya ko banda ko teya. Parce que na moni pasteur John azopesa cours. Na moni na cours wana yo poza wana na kata cours wana. Na edite cours ngo za wapi to za wana to wapi. Na moni pasteur John azopesa cours yo vandi wana po yo kango. Donc kangamba na pasteur John lipambo lino dépendre na pasteur John. Ok, Maman Belita Pemba Ayoki Lingala, donc voilà, toujours passé. Kanga message, Nzambe Apambola, au nom puissant de Jésus. Ndeko Manzaya Linda a respondeu o que é verdade, o que o profeta diz. Então, Deus abençoe poderosamente. Vamos na Juliana Paula, em nome de Jesus. Juliana Paula, glórias a Deus. Tuzobonde la pona Juliano Paula. Aleluia. Sigo pasteur nem daí mas eu tô sugawabi. Il faut tu avancer pour ne la discrimination te bandeko tu ba meka ozwali pamboni. Oui, soki to côté ba misusu ba kosilika ba ya olukela problème. Alors papa yo si samsala na yo. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tuzobonde la pona Juliano Paula. Juliana Paula, Deus, estamos a pedir tua graça, tua misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor. Manifesta, Pai. Em nome de Jesus. Tanto tozobondela Nzambe. Nzambe alobina nga tobondela pona Juliana Paula. Tobondela casali. Tobondela pona casamento na ye. Nazomona diable alingi a destruire
casamento. Na ebite sua bala te menza bala singa. Pastor. Lobamo na portugais parce que Juliana Paula tá na Brésil kuna peut-être usala facile yo que na portugais. Ah, na linha na loba pe bongo, nza bala singa na Brésil. Oui. Oh, Juliano Paula, que Deus está me mostrando agora. E Deus disse que tem que orar bastante, porque o inimigo queria destruir a sua casamento. Mas, enquanto está orando, Deus está me mostrando você que mora na cidade que chama São Paulo. Não sei se você mora onde, mas Deus me mostrou uma cidade que chama São Paulo. Não sei que você mora na província, ou no qual lugar no campo, não sei. Mas Deus me disse para falar com você, tem que orar sobre o casamento, para Deus para restaurar a sua casamento, para levar a bênção. Espírito de separação fica longe de você, Juliano. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Devo falar, pastor Namoni, não sei se tem alguém ali que ainda não oraram para ele, faz o sinal. Sou eu muito não vai prier pour n'être sala se não tem pasteur a como mais que na dimação sua prière. Aleluia. Bom, profeta tosili si sou eu muito assim aí aprenda a lançar como newana. Amém. Tozo bom de l'ensemble. Na batu noso sakoli pona bango. Na batu nyonso bayo ki prophétie, batu nyonso bazolanda biso. Lelo tozaki dans journée prophétique. C'est notre lobeli Pisson 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vamos orar para todo mundo que está acompanhando. Hoje foi um dia profético. Você começa agora a orar, bendizer. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós te bendizemos, vamos exaltamos. Deus. Te rendemos, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, tua misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, na vida do irmão e irmã, na vida de todo santo de Israel, todos aqueles Croyez au nom de Jésus. 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 Seja glorificado. Nós te amamos, Jesus. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Yomu tozo passé na moment moko ya pasi, ozana maladie, ozana problème. Yomu tozo ka place ezotungisa yo. Na ingina yebisa yomu tozo na ndaku, sala pasteur sini, zwa kopoka moko ya mai, simba yango tozo déclarer sikoyo, kopoka ya mai ya mukie. Você que está com um problema, com uma dor, alguma coisa, vamos fazer um símbolo profético. Pegas um copo de água lá na tua casa. Nós vamos orar para esta água, para que a unção de Deus possa entrar nessa água e você possa receber a sua cura. Um copo de água, não precisa ser grande, um pequeno copo de água. Aleluia, em nome de Jesus. Só que osana bidon água, o canhão makasi. E se você tiveres um bidão pequeno de água, você fecha aquilo muito bem com força e nós vamos orar e depois no fim da oração você vai abrir para você cheirar o que vai cheirar aquela água. Se alguém tem um bidão de água ali, faz um sinal aqui, diz que já peguei o meu bidão e você fecha o bidão muito bem. Se tens um copo de água, você pegas um copo de água e nós vamos orar para essa água que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém. Podemos avançar, homem de Deus. Zambalola Zambabiano. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Zambalola na eko declarer likola mai au peuple bashimbi. Nguya ya mai. Jesus. Nguya na yo zambe kota na kati ya mai ebanda ko guérir ba maladie Seigneur. Ebanda ko longola ba problème nyonso diable atsaki na travers ya mai au bashimbi. Zambe na déclarer force na yo et manifester likola mai wana. Na déclarer nguya na yo kota likola mai au batu bakomela. Zambalola. Nguya na yo banda ko manifester. Guérison totale.
Même yo me la bakisi belé. Na eko déclarer o me la subakisi. Em nome de Jesus. Même yo avant la fome la bakisi. Bakisi ezokwe au nom de Jésus. Em nome de Malade Jesus. ezokwe au nom de Jésus. Problème ezokwe au nom de Jésus. Yamba guérison au nom de Jésus Christ Nazareth. Aleluia. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Yamba guérison. Se você tem problema na colo. Yamba guérison. Se você tem problema no mundo. Se é problema na cabeça, receba a cura em nome de Jesus. Même cancer, tibère, tous les maladies não se outros. Câncer, qualquer doença, dor das costas, dor daqui, tensão alta, baixa, coronavírus. Cura, receba agora em nome de Jesus. Mesmo bota na combo nessa através maior. Mesmo que você não consegue nunca trazer filhos no mundo, traz filhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção na água. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Em nome de Jesus Cristo. Lobiko kota malade. Esa la coronavirus e mandé ko tungisa yo. Yamba guérison au nom de Jésus. Même dans le hôpital, yamba guérison. Receba a cura em qualquer lugar onde você se encontra. Receba a cura no nome de Jesus de Nazaré. Prosperité landayo. Seja a tua partilha, a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Através dessa água, Deus está abrindo as portas das bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Você que tem água, abre o bidão, beba, cheira, vê se como é que está a água, está cheirando o quê e beba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe a todos nós. Estou chegando a 5 minutos e bateu mais na témoignage, e a prière, e a macambo amoni, para que eu témoigner, tozawana. Muto pe alingi a soutenir ngai na canal na ngai YouTube Beni avec na Beni Beni TV okolanda nga mate ya pe na te ya kawana au nom de Jésus Christ Nazareth. Aleluia. Então quem tem um testemunho pode testemunhar e quem também tem por exemplo algo para dizer que ele viu durante a oração pode também fazer o sinal. E pronto, e o meu canal do YouTube é Beni TV. Na comiamo bem Beni? E agora pena, passar essa manhã ele macasi. Ok. Quer dizer que quem quer ajudar pode também ajudar o meu canal. É só você ir lá no YouTube e você se inscrever e vai ajudar o meu canal do YouTube. Então, vamos se inscrever todos nós no canal do YouTube do Homem de Deus. E lá você vai encontrar muitas pregações e vai encontrar muita coisa boa. Então, vamos se inscrever no canal do profeta Beni. Então, quem tem testemunho pode fazer um sinal para poder testemunhar para a glória do nosso Deus. Quer dizer, YouTube Beni TV. Ok, assim fica melhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, aleluia, aleluia, aleluia. Ficamos com... Aleluia. Alguém quer testemunhar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Ce qui témoignait des actes de l'équipe, tout bon délit aussi ici la vie. Oui, bon témoignage, Isa, oyo, bo prophétiser, Isa solo nzambe azwa lokumu. Donc, oyo, ser candidat Mwandumba a témoigné. Alobi, oyo, et Sakolami, Isa solo, a irma candidat profistate a dizer que o que se falou é verdade. Oh, glória a Deus.
A irmã Yola diz, sim, quando o profeta rezou, sentiu uma paz muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja Amém. louvado. Amém, 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 amém. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Você quer 5 minutos? Oui, Maman Maria, alobi, témoignage nangan Zambé a pambulayo, makasi mingi au nom de Jésus. Amém. Matondo kwa luzolo. Wana po bosolo lango après bino bato langi moko bosolo on na Kikongo. Amém. Amém. Si tu de prophète. Oui, Sœur Juliana Sala Salobi, nyonso pe eloba mieza ya solo pona ye. Amém. Mama Laura alobi ayambi cura, recebeu a cura. Aleluia. A irmã Irene também diz que na verdade o Senhor falou. Irmã Rosper alobi o sacoli te pona aí. Aleluia. Irmã Rosper, Deus abençoe você, minha irmã. Nós estamos aqui, vamos continuar. E você mantenha só o nosso Facebook em linha. Vamos ter novos programas com o profeta nos dias que vier. E Deus vai falar ainda grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Ser Yola adobi que a pambula mi makasi. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias e glórias, glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Tu comprou de la visão assim? Oui. Zambazolukumu, Jesus. Aleluia. Zambazolukumu. Deus seja louvado. Nosso Deus é bom. Vamos orar. Vamos para a prière sur Psaume 23. A oração vai ser com base o Salmos 23. Yom de Salmo 23, tous au bon de là. Donc, tous au bon de là. Você que conhece o Salmo 23, estamos a orar. Ore a Deus. Zambalola, Zambwasala Likona Senzambe. Na yepa na yo, kobele na yo, Seigneur. Pambola mabota nyonso bazaki na biso assemble, to sambeli na bangolongo. Zambe pambola mutu nyonso wazoluka, gloire, opazoluka li pamboli Zambe. Pambola mutu nyonso wazolanda kitioyo. Pambola mutu nyonso azalaki na biso Zambe. Fongola ba porte alola. Fongola bénédiction. Ba porte zaki ko kangame fongwama. Zambe misale fongwama. Ba réponse ba zwabi ya na lituna na bango Zambe. Na nyonso bazoluka, bazwa ngo. Na kombo na Yesu Masiya. Zambe na déclarer likona bango. Malade wa bengi coronavirus ezala musika na bango na kombo na Yesu. Jesus. Au nom de Jésus, ça me protéger pour tout. Et moi, ça me protéger pour tout. Comme Bible le biso. La monnaie et la grâce et compagnie pour tout moko la moko na kombo na El Shaddai. Et nom de Jésus Christ Nazareth. Amen. Nzamba pambola biso. Alléluia. Deus nous abençoe. Alléluia. Amen. Canal ezala photo oyo. Na ebite so bato monango. Ah, ok. Bon, comme ça, nous avons le na copie na weba nena o projeter awa bandeko bamona. Então, aquele era o canal, o profeta estava nos dar o sinal para vermos e entendermos o canal. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então terminamos aqui. Deus abençoa o homem de Deus. Deus abençoa a todos nós em nome de Jesus. Profeta Sunganga na traduzir, s'il vous plaît. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Nzamba pambola bandeko nyonso na kombo ya Yesu Masiya. Nós vamos ter novos programas nos dias que vier. Tokosala programme mususu na mikolo koya. Já temos um tema que vai vir, que vamos tratar desse tema nos dias que vêm. Na moa koya tozana tema mususu tozo preparer yango. Déjà vai ser vícios. Vícios. Tem vícios a locola la lingala pesa pasi même lobi to bundana nango vícios a locola moto ya linga drogue mingi me akotika drogue teza vício eloko moko lingaka makasi nde tolinga kotika tene kwa pastor lobi eza pasi elingala é difícil né ok ezalo kwa esclavagisme okanga mina boumbo boy yango wana pena vicio eza lokola eloko moko boye olinga mingi eza lokola bato bamela masanga bapekisa tika mazolinga kaka mela kaka azokokotika te yango tobengi vicio do wana yango tokoyeba koyekola na ntina na yango mpe kobondela na ntina nango na mikolo eza koya. Isso vai prender como que a gente vai começar a estudar aquele tema do vício. E depois de nós acabarmos do tema do vício, então vai vir um outro tema muito forte. Tango tokosilisa termina vício tolobeli wana vício tokokola tema mususu. E vai ser um tema muito forte que vamos entrar em mais muita oração. Ekozala tema moko ya makasi ya puissance nzambe ekotinda biso pe tokota lisu na dimension ya prière. E naquele tema vamos ter o profeta Beni, vai estar ali conosco. Na temi wana pe tokozala pe na prophète Beni Fuanani. Porque esse tema o tema vai ser a feitiçaria. Temi yango pe kozala ezali temi na biso tokolobela si kindoki. Então, como eu sei que o profeta ele está muito nessa área e vamos procurar profissionais que estão mais ligados nessa área para poderem vir falar da feitiçaria e orar com o povo de Deus. Tokolobela temi wana si temi ya kindoki ya fétice ya fétichère comme tokolobela temi wana ya kindoki prophète Beni pa kozala parce que ye lokola za muta di domaine wana pe akozana biso na temi wana pona accompagner biso pe na temi wana e kozala pena ya makasi donc kozanga te. Então começa a se preparar, vamos só dar um tempo para falar do vícios, depois vamos entrar logo no tema da feitiçaria. Pesa biso pena tanto lobela pe temi oto lobeli ya vício wana ya kozala ya komona kolandela eloko moko mabe donc pesa biso temi kolanda après tokokota na temi wana bien aimé dans le Seigneur. Então Deus abençoa, não esqueça às 22 horas estaremos com a serva do Senhor, irmã Luzolo. Nzamba pambola bandeko nyonso ndenge tolekisi batana biso o wana 22h mobimba ya tempo ya temps nandeko Luzolo. Tozala na 22h a Butu, vamos estar às 22 horas. Tozala na 22h ya Butu alelo. Tobengi si batu nyonso balanda biso tokozana pasteur Luzolo ndeko Luzolo ye pe akompagner biso koteya tobengi si bino nyonso bozanga te po bolanda biso. Então Deus abençoa, terminamos aqui, a paz do Senhor para todos nós. Amém. Amém. Zambe apambola ndeko nyonso alandaki biso apambola ma azala beni tosilisi penza awa nzamba pambola bino na 22h tokutani. E o profeta Joel também está orando conosco, lá onde ele está. Deus abençoa, abençoa em nome de Jesus. Prophète Joel pena azo sunga biso pena prière mais place azali réseau ezalaki mobulu red ezalaki mobulu mais azo soutenir biso na prière pena makasi na ngola. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Au nom de Jésus Christ Nazareth. A paz. Amém. La paix du Seigneur Jésus Christ. A paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.